Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre uma substância que é extremamente importante e conhecida no meio urológico, que é o PSA, que é algo bastante utilizado hoje por todos os urologistas que fazem tratamento e acompanhamento de doenças da próstata. Então, só para a gente começar do básico mesmo, o sistema geniturinário masculino, que vai ter a bexiga, a próstata, as vesículas seminais e a uretra. Todo mundo que tem próstata tem na sua corrente sanguínea moléculas de PSA. O PSA, ele é uma glicoproteína, ele é uma substância produzida normalmente pelas células prostáticas, pelos ácidos prostáticos. A grande questão, por que ele é bastante utilizado no rastreamento de doenças oncológicas de câncer de próstata, por exemplo, é porque tumores na próstata tendem a produzir uma quantidade maior dessa substância. E ao produzir uma quantidade maior, o nível no sangue vai subir demais e vai ligar um alarme para o médico que vai começar a pensar: esse paciente é um paciente que pode ter câncer de próstata. A grande questão é que existem diversos fatores que interferem com o valor do PSA. Desde se o paciente teve atividade sexual logo antes da coleta, se ele está com infecção urinária, se ele está com infecção diretamente na próstata, a idade do paciente tem uma influência, o tamanho da próstata tem uma influência, se o paciente está usando sondas ou se faz cateterismo para poder esvaziar sua bexiga, e o câncer de próstata. Então, numa consulta mais ampla, a gente tem que conversar e excluir alguns fatores que poderiam estar levando aquele resultado aumentado do valor do PSA. Como é que é feita a coleta do PSA? É uma coleta de sangue simples. O paciente é orientado a ter 2 dias de abstinência sexual, não está com risco de infecção urinária, não ter feito instrumentação da via urinária naquele período, vai no laboratório, faz a coleta e vai vir o resultado, e é uma coleta de sangue habitual. Como é que a gente vai tentar interpretar esse PSA para diminuir o risco de dar interferências? Então, normalmente, o urologista ele vai utilizar alguns critérios que refinam um pouco mais, eles deixam o PSA um pouco mais específico. Um desses critérios já é a relação do PSA com a idade do paciente. Então, imagina que o paciente mais idoso é esperado que ele tenha um PSA maior. Um paciente mais jovem é esperado que tenha um PSA menor. Existe uma proporção que já é estabelecida para cada idade e isso veio de estudos científicos. Do ponto de vista de rastreamento populacional, a gente utiliza com pacientes até 55 anos o ponto de corte de 2,5. Pacientes acima de 55 anos, o ponto de corte é de um PSA normal até de 4. Mas vejam que isso também fica um pouco arbitrário. Poxa, o cara tem 54 anos e 11 meses e tem um PSA de 2,4, por exemplo, e aí, porque mudou um mês, ele pode ter um PSA de até 4. Fica algo meio arbitrário, meio absurdo até, se a gente for parar para pensar. Então, para tentar refinar um pouquinho mais, a gente vê se aquele PSA que o paciente apresenta está normal, está esperado para aquela idade e para aquele tamanho prostático. Uma coisa que é extremamente importante é calcular um negócio que chama densidade do PSA, que é o quanto aquela próstata produz de PSA e saber se aquele valor está esperado ou não. Exemplo, tem pacientes que têm um crescimento benigno da próstata, eles têm uma próstata muito grande. Nesses pacientes, eu vou esperar encontrar um PSA maior do que o paciente que não tem um crescimento benigno. E aí, para tentar fazer essa proporcionalidade entre tamanho da próstata e o PSA, a gente faz esse cálculo, que nada mais é do que dividir o PSA total, que vai vir no resultado do exame de sangue do paciente, pelo tamanho prostático, pelo tamanho da próstata. Aí vamos ter um valor de densidade. A partir desse valor, eu vou considerar se o paciente está produzindo muito mais PSA do que o correto para aquele tamanho da próstata, e aí vou ligar o alarme para a possibilidade de câncer de próstata, ou não. Se, por exemplo, o paciente tem um valor de PSA um pouquinho mais alto, mas como ele tem uma próstata muito grande, a densidade do PSA, a quantidade de PSA esperada, está abaixo do ponto de corte.
tá? Então, isso é um cálculo extremamente utilizado nas consultas e que ajuda a refinar um pouquinho mais e a evitar que fique fazendo biópsia em todo mundo. Uma outra coisa que é importante é a velocidade de crescimento da próstata, do PSA, desculpa. Essa velocidade de crescimento vai ser analisada no acompanhamento desse paciente ao longo dos anos. Então, o paciente passa para fazer um rastreamento de consulta no ano de 2022, por exemplo, e vem lá um PSA de 1. Ok, tá normal, fica tranquilo, não tem nada, fiz o exame de toque, tá tudo certinho. No ano seguinte, ele volta e vem com 1,9. Ele cresceu e ele variou de um ano para o outro um valor que é muito além do esperado para uma normalidade. Normalmente a variação de um ano para o outro não é tão alta. Essa variação é para ser até 0,75 de um ano para o outro. Então, mesmo o paciente estando com um valor de PSA normal, por ter tido essa ascensão do valor do PSA, isso vai me ligar o alarme para a possibilidade de ter um pequeno tumor ali dentro, produzindo de maneira exagerada o PSA naquele paciente. E o último cálculo que a gente faz no consultório é um negócio que chama relação PSA livre pelo PSA total. Essa relação ela é utilizada para predizer se aqueles níveis altos de PSA estão relacionados com câncer de próstata ou não. Tá? Imagine que isso tudo é algo um pouquinho mais específico, mas a ideia que eu queria passar com esse vídeo é que a gente entenda que nem todo aumento do PSA é câncer. Às vezes, o motivo desse aumento é outro e a gente consegue esclarecer na consulta e muitas vezes tranquilizar o paciente para ele não ficar nervoso, ansioso, que tenha algum problema dentro da próstata dele.